Programa Network presente no debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre aqui no SESCOM, e eu tenho o prazer de conversar com o presidente Diogo Chamum, que está aqui prestigiando este evento que é importante para a sociedade de Porto Alegre. É um grande marco para o SESCOM RS poder ser protagonista num evento, num debate com os candidatos à Prefeitura da nossa capital. Esse debate faz parte de um projeto de gestão pública eficaz, que é o principal projeto aqui do SESCOM. Já fizemos o debate dos candidatos ao Senado do Estado há 2 anos atrás e nesse momento achamos oportuno e conveniente contribuir com a comunidade porto-alegrense no encaminhamento dos seus votos. É preciso que haja esse debate, né, para deixar claro as propostas dos candidatos para o futuro de Porto Alegre. O debate toma um corpo ainda mais importante a partir do momento que mudaram as regras esse ano. Então os candidatos terão um tempo menor, a metade do tempo de campanha, não poderão, tem restrições em termos de arrecadação de apoios. Então o debate acho que fica mais importante ainda no sentido de levar esse serviço a quem vai decidir o futuro da nossa capital. O Programa Network segue no debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, aqui no SESCOM. Eu tenho o prazer de conversar com Pedro Gabriel Kene da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O que nós podemos esperar, na sua opinião, a respeito dos candidatos? Olha, esse momento é um momento importante da democracia, né? Nós precisamos perceber no Brasil que precisamos despertar para o fato de que não existe democracia sem partidos políticos, sem eleições, e nós estamos vivendo o ápice desse processo com eleições, agora o início do processo das eleições. E a classe contábil está protagonizando, né, pelo SESCOM, nós estamos aqui representando o Conselho de Contabilidade, está protagonizando esse debate que é um momento democrático importante. O que nós podemos esperar? As propostas dos candidatos, né? É início de campanha, nós precisamos prestar atenção no que os candidatos vão alcançar para os cidadãos porto-alegrenses em termos de plataformas de campanha, porque em princípio, pelo menos teoricamente, a cidadania, os eleitores vão votar na melhor proposta. E aí eu já quero fazer um alerta aqui que a proposta do candidato vencedor obrigatoriamente tem que estar contida no plano plurianual. Então esse é o início de um processo importante na democracia, o início de um processo importante em termos de acompanhamento da gestão pública, porque nós vamos começar a ouvir o que os candidatos têm a oferecer e aquele que venceu a eleição tem obrigação de cumprir com essas promessas, né? Então o controle social da gestão pública é um ponto importante e eu já quero também alertar que hoje vai haver uma proposta para os candidatos assinarem um termo de compromisso com a transparência, com o favorecimento do controle social, com o incentivo aos cidadãos porto-alegrenses a monitorarem a gestão a partir do ano que vem. Então, temos muito a esperar desse debate, né, que o SESCOM está promovendo e vamos ver se realmente teremos propostas importantes. Na sua opinião, o candidato eleito encontrará grandes desafios pelo caminho? Bom, nós sabemos que a atual conjuntura vai oferecer muitos desafios, importantes desafios para todos os eleitos, né? Não há município no Brasil que não tenha problema, raros, né? Não digo que não haja, né? Há algumas exceções, mas a maioria dos municípios estão, assim como os estados, enfim, e a União, nós estamos atravessando uma crise e o candidato eleito vai ter que usar todas as técnicas, se assessorar dos melhores técnicos em todas as áreas, especialmente nas áreas de orçamento e finanças. Então, esse é o maior desafio, é o equilíbrio das contas públicas. As expectativas são as melhores possíveis para o resultado da eleição. Sem dúvida, para o resultado da eleição, né, eu acredito que o Brasil entra numa nova era, agora com políticos
os eleitos sabendo que vão ter que cumprir, que não vai haver possibilidade de negócios, enfim, né? O Brasil está entrando numa nova era com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, com a tecnologia, né? Com as instituições fortes que nós temos aí, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário. Então, os políticos que permanecem na política sabem, né, que vão ter que fazer um bom trabalho, austero, ético, enfim, né? Então eu sou muito otimista e acredito, falo em nome da classe contábil aqui, acreditamos realmente que o Brasil entra numa nova era. O programa Network conversa agora com um dos pré-candidatos, Fábio Osterman, do partido PSL. Fábio, é pertinente falar para a gente a respeito das suas propostas para a cidade de Porto Alegre. A nossa candidatura traz propostas realmente diferentes das outras que estão aí. Porque a gente acredita de uma visão de cidade mais plural, e uma visão com uma sociedade porto-alegrense mais atuante e uma prefeitura mais enfocada em prioridades, como segurança, educação, saúde e infraestrutura. A gente acredita muito no papel da iniciativa privada, no papel da sociedade civil organizada, em prover bens públicos, inclusive. Então a gente quer, como prefeitura, abrir espaço para a cooperação livre da sociedade. Fala a respeito dos seus projetos para o futuro da cidade. Dentro dos meus principais projetos estão a reestruturação, ampliação e revitalização do papel da Guarda Municipal no município. O projeto também no âmbito da educação, que eu tenho reiterado muito, é o projeto do Vale Educação, que visa dar bolsas de estudos para crianças e jovens de baixa renda em escolas privadas, fazendo com que eles tenham acesso a uma educação de maior qualidade, porque hoje no nosso município a situação do ensino municipal, infelizmente, é bastante precária. Apesar de sermos a terceira capital mais rica do Brasil, temos a 16ª melhor educação municipal. Então a gente acredita que esse incremento de competição da iniciativa privada pode sim garantir uma melhoria no ensino em geral. Enfim, a gente tem obviamente também atuado na questão de a reforma administrativa, se auditar todas as contas públicas, mapear os processos internos para que a gente possa ter uma sanidade maior na administração. É válido deixar uma mensagem aos eleitores. Claro, fica o meu convite aí para todos que se interessarem pelas nossas propostas, buscarem nas redes sociais, Fábio Osterman, meu site, minha página no Facebook, e por lá a gente pode manter um diálogo mais aberto e mais interessante. Um abraço a todos. O programa Network segue no debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, promovido pelo SESCOM, e eu tenho o prazer de conversar com o João Carlos Rodrigues, candidato do partido PMN. João, é conveniente deixar claro para os nossos telespectadores quais são os teus projetos para a cidade de Porto Alegre? Olha, eu venho com uma proposta diferenciada em relação às demais campanhas, porque nós visamos para Porto Alegre um governo mais técnico, mais qualificado e um governo menos político-partidário. Nós precisamos de uma vez por todas dar um basta nessas políticas partidárias dentro de órgãos públicos e usar mais o servidor público que tem experiência e que está preparado para nos ajudar a administrar a cidade, porque nós buscamos uma Porto Alegre melhor para todos. Quais são os teus projetos para o futuro? Olha, é trabalhar em parceria com as entidades de classe, porque eu acho que elas que vão nos dar o patamar de um governo sério, de um governo comprometido com a sociedade como um todo. Trabalhar mais a questão da saúde infantil, com o médico amigo da criança nos postos de saúde, o retorno do médico e do odontologista à rede pública de ensino, tanto fundamental como ensino médio, a busca da farmácia Vai ao Povo, que vai, na verdade, estender a mão da prefeitura, que é uma obrigação dela, para aquelas pessoas com deficiência, com dificuldade de ter acesso, até mesmo de acessibilidade aos meios de comunicação e até mesmo aos meios de transporte, para que elas possam dar continuidade ao seu tratamento médico sem um interrompimento, né, por falta do medicamento. Acho que isso é uma questão de solidariedade, é uma questão de humanismo e de amor do prefeito para com seus moradores na cidade de Porto Alegre. O que nós podemos esperar com relação à educação? Olha, nós vamos trabalhar muito forte na educação, porque eu sempre tive comigo que a educação é a base fundamental para tudo. Não existe segurança, não existe saúde sem educação. Então nós vamos investir de forma muito maciça na educação, nós vamos ter o projeto de gincanas na escola, que vai aí aflorar novos talentos, a escola de turno integral, dando capacidade ao jovem de querer estudar, porque ele vai ter arte, vai ter informática, vai ter dança, vai ter esporte. Então vai ser um atrativo para aquele jovem sair da rua e estar mais permanentemente dentro da escola municipal. Vamos trabalhar com a Guarda Municipal fazendo um trabalho de segurança nas escolas municipais, garantindo a segurança dos alunos, dos professores e dos pais. Então acho que isso é importante, é fundamental trabalhar a questão da educação, que atrás da educação vem as outras questões. É pertinente deixar uma mensagem para os teus eleitores.
Olha, acesse o nosso site, que é o pmngaúcho.org, lá está o nosso projeto de governo. E vocês vão ver que a gente está propondo aquilo que realmente existe capacidade de se fazer. Estamos diminuindo de 27 secretarias para 17, diminuindo aí, desinchando a máquina pública e tendo condições de investimento pleno, tanto na área da saúde, como educação e segurança. É isso que a gente propõe para a cidade de Porto Alegre. Vem conosco, vamos trabalhar junto, que o Brasil precisa se mobilizar. O programa Network segue aqui no debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, promovido pelo Sescom RS. E eu tenho o prazer de falar com Júlio Flores, candidato do PSTU. Júlio, conta pra gente quais são os teus projetos para o futuro de Porto Alegre. Na verdade, nós queremos construir um governo socialista dos trabalhadores que dê garantias para o nosso povo, né? Porque hoje, né, os governos municipais, estaduais e federal, eles estão a serviço do grande capital. E uma das medidas mais importantes que um governo socialista dos trabalhadores teria seria justamente colocar a cidade a serviço da mobilização popular para derrubar os governos do Temer, da Dilma, tirar todos os governantes, os deputados, os senadores envolvidos na corrupção e na roubalheira nesse país. Porque é uma vergonha que a gente tenha no país governado por um bando de pilantras, né, que realmente estão envolvidos, né, em uma série, né, de falcatruas, da roubalheira a serviço do grande capital. Essa seria a principal medida do início do nosso governo, um governo socialista dos trabalhadores, mobilizar a população de Porto Alegre para derrubar esses governos e tirar todos os envolvidos na corrupção no país. Com relação à saúde e educação? A saúde está em processo de privatização, né? A primeira medida seria desprivatizar, acabar com as terceirizações e retomar o controle por parte dos trabalhadores. Lutar por 6%, né, do orçamento federal para a educação, 6% do PIB, e mais do que isso, garantir que nós tenhamos 30% de investimento nessa área, né? E garantir 30 horas para os trabalhadores, que hoje já não tem mais, foi retirado, né, dos trabalhadores essa possibilidade. Então, nós, no terreno da educação, é construir um projeto educacional que esteja a serviço da maioria da população de Porto Alegre, dos pobres, dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores. Um projeto educacional que esteja a serviço de mudar a cidade e de mudar o país. É válido deixar uma mensagem aos eleitores, Júlio? Então, nós, do PSTU, somos aqueles que não estamos na Lava Jato, nós não aceitamos dinheiro das grandes empresas, não aceitamos a colaboração com o grande capital, como fez o PT, lamentavelmente, no país. Temos uma diferença muito importante de todos os demais em relação a esse tema, né? Porque a nossa campanha eleitoral é financiada pelos próprios trabalhadores e pela própria mobilização do nosso povo. O programa Network segue aqui no debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, promovido pelo Sescom RS. Eu tenho o prazer de conversar com Luciana Genro, candidata ao PSOL à Prefeitura de Porto Alegre. Pertinente falar a respeito dos teus projetos para o futuro da cidade. Com certeza, Porto Alegre é uma cidade linda, nós temos o pôr do sol mais bonito do mundo, temos uma população idosa, uma das mais idosas das capitais do país, isso significa experiência acumulada, e ao mesmo tempo temos uma cidade segregada, uma cidade com um percentual gigantesco de pessoas vivendo em domicílios insalubres. Então nós precisamos integrar a cidade, nós precisamos buscar oferecer melhores serviços públicos para a população, precisamos qualificar o atendimento da saúde, da educação, e precisamos abrir as portas da prefeitura para que o povo participe das decisões. E esse é o nosso objetivo. Eu quero ser prefeita para liderar esse processo de devolver Porto Alegre à cidadania. A respeito dos projetos, candidata, é possível adiantar alguns deles para nós? Sem dúvida, nós temos um projeto muito importante na área de segurança pública, por exemplo, que é uma das maiores carências hoje na cidade. Porto Alegre está com medo, o governo do estado tem sucateado a Brigada Militar, o governo federal tem reduzido as verbas para a segurança, então a prefeitura tem que entrar com muita força neste quesito segurança pública. A minha proposta é a integração da Guarda Municipal, que precisa ser mais
numerosa e ela precisa estar nos bairros da cidade. Hoje ela está cuidando dos prédios públicos, hoje ela está circulando com rondas aleatórias pela cidade. Nós queremos ela presente nos bairros, conectada a alarmes comunitários, que é uma experiência que já existe em Canoas, impulsionada pela Prefeitura, e aqui em Porto Alegre as pessoas estão instalando seus alarmes por conta própria, porque não há uma política municipal para isso. Então nós podemos instalar alarmes nos bairros, as pessoas acionam esse alarme numa situação de perigo e há uma guarda municipal conectada e enraizada naquele território. Também quero integrar a EPTC no sistema de segurança pública, porque grande parte dos assaltos acontecem nos ônibus, nas lotações, então nós precisamos que também a EPTC, os chamados azuizinhos, sejam parte dessa rede de segurança pública. É pertinente deixar uma mensagem aos teus eleitores. Eu quero dizer aos eleitores de Porto Alegre que estão fartos com a política tradicional, com esse jogo sujo do toma lá da cá, do loteamento partidário, que percebam que a nossa proposta é uma proposta de uma nova política. Eu tenho 30 anos de vida pública e quero uma chance de mostrar que é possível fazer tudo aquilo que eu defendi ao longo da minha história. Fazer uma política limpa, sem loteamento partidário, sem amiguismo, sem compadrio, com as melhores cabeças da cidade, voltado para os interesses da maioria do nosso povo. O programa Network conversa agora com o candidato do PMDB, Sebastião Melo. É possível adiantar algum dos projetos para o futuro de Porto Alegre? Bom, primeiro, ninguém discute o